Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar o nosso estudo das obras de André Luiz, livro Ação e Reação, né? Como sempre, vamos cumprimentar quem já está aqui conosco, nos bastidores, nossa querida Miriam Becker. Oi, Miriam, tudo bom, querida? Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Bom, pessoal, vamos então fazer a nossa ambientação, né? Como sempre, eu vou usar esse livrinho aqui, que é muito bonitinho, que é o Gotas de Sabedoria, ditado pelo espírito Pietro Augustus, a psicografia do Emmanuel Cristiano, ok? E caiu para a nossa reflexão de hoje o texto Evita o Mal. O sábio, nobre e prudente sabe que o melhor caminho é o do equilíbrio. Nenhum progresso conseguiremos ao adotar os extremos por comportamento. A temperança é o comedimento do estômago. As palavras santas são a estabilidade da boca. A voz discreta é a manutenção da integridade da garganta. O passo em boa marcha é a estabilização dos pés. A vida moderada é a harmonia do corpo. Compreende, então, que ao evitar o mal, estarás em meio caminho para o equilíbrio da alma, que se concretizará definitivamente quando da mesma forma fizeres o bem, né? E aí temos aqui, o sábio nobre e prudente sabe que o melhor caminho é o do equilíbrio. Compreende tu que ao evitar o mal, estarás em meio caminho para o equilíbrio da alma, que se concretizará definitivamente quando da mesma forma fizeres o bem, né? Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Vamos então agora, né, após a nossa ambientação, elevar, né, os nossos pensamentos a Deus, aqueles que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo, né, que deixaremos gravado no nosso canal no YouTube. Vamos elevar o pensamento a Deus e acompanhar a nossa pequenina prece de abertura para os nossos estudos de hoje, ok? Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade.
Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão de tudo que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação. Por esta oportunidade bendita que o Pai nos concedeu para corrigirmos os nossos erros do pretérito, nos reconciliarmos com os inimigos do passado e do presente, se tivermos, eliminar as nossas más tendências, os nossos vícios, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução. E uma vez eliminados, que todos nós possamos realmente nos tornar espíritos melhores. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, começamos agora mais o estudo das obras de André Luiz, livro Ação e Reação. Ok? Bom, vamos então ler um trechinho aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e caiu para a nossa reflexão de hoje o capítulo número 8, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. E vamos ler aqui o item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e o que lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, e também no capítulo 18, versículos 6 a 11. Ok? Muito bem, gente. Vamos agora, então, pegar os nossos livrinhos, né? Ação e Reação, que está quase no fim, gente. Falta pouquinho, hein? Falta pouquinho para nós iniciarmos mais um livro da série André Luiz, né? Já estudamos vários livros, né? Vários livros. Bom, nós estamos no capítulo 18, Resgates Coletivos, né? Resgates Coletivos. O meu livro é dessa edição aqui, ó. Tá vendo? Ação e Reação. E no meu livro, nós estamos na página 312. Página 312, o último parágrafo da página 312, que começa assim: entregara-se o chefe a mais longa pausa e, movido pelo propósito de aprender, né? Vamos recomeçar daqui. Mas, como nós sempre fazemos, né? Como nós sempre fazemos, nós vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho para pegar o fio da meada, né? Então, eu vou voltar aqui. Vejamos aonde. Ok. Vou voltar para uma página e meia, talvez, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Nobre instrutor,
De certo, não temos o direito de questionar qualquer determinação que lhe dimane da autoridade. Ainda assim, estimaria conhecer mais profundamente as razões pelas quais nos é defeso o trabalho de colaboração nos serviços pertinentes ao socorro nos resgates de conjunto. Lembra que o André Luiz e o amigo dele, né, o Hilário, se eu não me engano, não foram autorizados a participar do socorro coletivo, né, que seria realizado ali. Não poderíamos, acaso, cooperar com os obreiros desta casa nas expedições de auxílio às vítimas de acidentes diversos, de modo a pesquisar as causas que os determinaram? Indiscutivelmente, a mansão, com as responsabilidades de que se lhe encontra investida, desincumbir-se-á de trabalhos dessa espécie todos os dias. Quase todos os dias, corrigiu o idoso sem pestanejar. E, fitando Hilário de estranha maneira, aduziu. É imperioso observar, porém, que vocês coletam material didático para despertamento de nossos irmãos encarnados. Quase todos eles em fase importante de luta, no acerto de contas com a justiça divina. Analisando os resgates desta ordem, vocês fatalmente seriam compelidos à autópsia de situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no ânimo de muitos daqueles que ambos se propõem a auxiliar. Esboçando leve sorriso em que deixava transparecer a humildade que lhe adornava o espírito de Skoll, aditou. Parece-me que não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens sem lhes insuflar o vírus do medo, tanta vez portador do desânimo e da morte. A palavra do orientador serena e evangélica reajustava-nos os impulsos menos edificantes. Inegavelmente, a terra já repleta de criaturas, tanto quanto nós, algemadas a escabrosos compromissos, carentes de ação contínua para o necessário reequilíbrio. Não seria justo atormentá-las com pensamentos de temor e flagelação, quando, através do bem, sentido e praticado, podemos cada hora arredar de nossos horizontes as nuvens de sofrimentos prováveis. Assinalando-nos a atitude inequívoca de compreensão e de obediência, como não podia deixar de ser, o chefe da instituição continuou em tom afável, depois de ligeira pausa. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam, de certo, delinquentes que, em outras épocas, atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas para que seus corpos se espatifassem no chão. Companheiros que, em outro tempo, cometeram hediondos crimes sob o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes, em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos destes jaís? Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias,
Quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçoou. Quantas intercessões da prece ardente conquistam oratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro. Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizem os rigores da provação necessária. Bem sabemos que se uma onda sonora encontra outra, de tal modo que as cristas de uma ocorram nos mesmos pontos dos vales da outra, esse meio, em consequência, aí não vibra, tendo-se como resultado o silêncio. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance, a caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Né? Muito bem, que ele está colocando aqui, né? De uma certa forma, ele está dizendo que se eles fossem, talvez, né, no nível evolutivo em que eles estão, se eles fossem auxiliar esses irmãos, foi um desastre de avião, né? Talvez eles ficassem compelidos, né, a imaginar o que foi que originou aquele resgate, né? Então, ele diz que não é bom, que nós temos que pensar em coisas diferentes, em coisas boas, em coisas positivas, pensar no bem, e não ficar pensando no mal que teria resultado naquele mal. Né? Ou seja, mudar o foco do nosso pensamento. Exatamente isso, né? A minha está aqui dizendo para mim que no livro dela é diferente. Olha, no meu livro é no primeiro parágrafo da página 247. Olha que coisa, né? A diferença de uma edição para outra é muito grande, né? O meu já é na 312. Bom, gente, então vamos começar a parte nova de hoje, né? E aí ele falou isso. Entregara-se o chefe a mais longa pausa e, movido pelo propósito de aprender, indaguei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo em que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta, como remate aos dias do corpo denso, ao que o instrutor respondeu presto. Ou seja, o André vai e pergunta ao Druso, né? Pergunta ao Druso justamente se ele já teria acompanhado algum processo de resgate coletivo em que os espíritos envolvidos nesse resgate coletivo não teriam outro recurso, né, para resgatar seus débitos que não a morte violenta, né? Como o arremate dos dias, né, aos dias, como finalização dos dias no corpo denso. E aí o Druso explicou, né? Guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, reportar-nos-emos simplesmente a um deles,
pois nossas obrigações são inadiáveis. Ou seja, o André perguntou se não teria, se o Druso sabia, lembrava de algum caso em que espíritos, né, teriam conseguido resgatar seus débitos sem que fosse pela forma violenta, né, da morte coletiva. Aí o Druso disse que tinha várias experiências, né, que ele guardava muitas coisas, né, mas que ele não ia relatar todos, ele só ia relatar um, porque ele não tinha tempo, né? E aí ele continua. Depois de momentos rápidos, em que naturalmente apelava para a memória, comentou o benevolente. Há 30 anos, desfrutei o convívio de 2 benfeitores, a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz. Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Então, ele vai contar. Diz que há 30 anos atrás, né, ele tinha 2 companheiros de trabalho, 2 assistentes, né, que eram Ascânio e Lucas. E eles integravam a equipe de mentores valorosos e amigos. Quando os conhecia em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores. Ou seja, quando o Druso conheceu o Ascânio e o Lucas, eles 2 já tinham muito tempo, né, ajudando irmãos transviados e sofredores. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta nos prédios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, para que se lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para o voo anelado. Olha que coisa interessante aqui. O Druso diz que há 30 anos atrás ele conheceu 2 rapazes, né? 2 pessoas, Ascânio e Lucas, que eram assistentes respeitados na esfera lá dele, na esfera superior, faziam parte da equipe de mentores valorosos e amigos e tudo mais. Quando ele conheceu esses 2, né, eles já haviam passado muitos e muitos anos, né, trabalhando no amparo, né, a irmãos transviados e sofredores. Eles eram cultos, enobrecidos, né, eram companheiros infatigáveis, sempre trabalhando, dando o seu melhor, mas, porém, né, depois de muitas décadas de luta, né, no trabalho da fraternidade santificante, eles queriam o quê? Eles queriam ingressar nas esferas mais elevadas, né? Depois de muito tempo, eles aspiravam a ir para esferas mais elevadas, para que eles pudessem, assim, expandir os seus ideais de santidade e beleza, só que eles ainda não demonstravam a necessária condição específica para alçar esse voo. Olha que interessante, né? Você veja aqui, ele coloca como mentores, né? Mentores valorosos, amigos, trabalhadores de décadas e décadas, sempre fazendo bem. Em determinado momento, eles desejavam subir um degrauzinho mais. Só que, olha que coisa interessante, né? Eles não apresentavam, muito interessante isso, eles não apresentavam a necessária condição específica para
esse voo, né? Para o voo anelado. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Olha o que a gente está querendo dizer aqui. Os dois, né, o Ascânio e o Lucas, faziam muito bem, muito bem, muito bem. E, em virtude de todo o bem que eles praticavam, eles queriam ascender um pouco mais na escala espiritual. Mas nessa do trabalho que eles faziam ali, naquele dia a dia, tantos anos, tantos anos, tantos anos, eles, o Druso diz aqui que eles não cogitaram de olhar para o passado, né? Para ver se existia alguma coisa lá no passado deles que os impedisse de subir mais um degrau, porque era um erro cometido no passado e não tinha sido resgatado ainda, né? Então, o Druso fala aqui, totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, eles nem cogitavam de qualquer mergulho no passado, né? Por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Ou seja, eles estavam aspirando, né, ao cume da elevação, mas nem se tocaram de olhar, né, o que havia no pretérito deles, né? Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades que lhes não reconheciam o mérito imprescindível. Ou seja, os dois passaram a desejar muito, 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 né, ascender, mas estavam meio desiludidos, desencantados, porque as autoridades, aqueles que estavam acima deles, não reconheciam neles, né, o mérito necessário para tal. Dilatava-se o impasse, quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos. Ou seja, os dois estavam lá sem entender por que eles não poderiam ser promovidos. Por que eles não se qualificavam para serem promovidos. E aí eles foram questionar, né, a direção geral da mansão, né, por que isso acontecia. Não sei se era da mansão, se era de algum outro lugar, né? Mas foram questionar. Por quê? O requerimento encontrou o curso normal até que, em determinada fase, eles fizeram um requerimento, queriam saber por quê, tal. E aí a coisa foi seguindo, até que chegou em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido, né? Ou seja, foram seguindo todos os trâmites, né? Chegou a determinado ponto, eles foram chamados. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Olha isso, gente. Meu Deus, que situação, né? Que situação. Aí nós vamos chegar à conclusão do quanto é importante que a gente, nessa situação, né, antes de pensar em galgar nível mais evolutivo, que nós possamos olhar para trás para ver se não tem nenhuma mácula, né? Se não tem nada que nós ainda não tenhamos resolvido e que nos impeça de progredir espiritualmente, né? Aí vai me lembrar da história do Sigismundo. O Sigismundo, do livro Missionários da Luz. O Sigismundo,
Ele estava no plano espiritual já há muitos anos, era um bom trabalhador e tudo mais, teria condições de ascender espiritualmente, mas não podia. Por quê? Porque no pretérito ele tinha um erro muito grave cometido e ele precisava resgatar. Então, sabedor disso, ele solicita aos mentores que ele reencarne. E ele pede para reencarnar como filho justamente do casal que ele, numa vida anterior, havia feito muito mal. Né? O que seria futuro pai dele, né? Nessa nova existência, inclusive, havia sido morto por ele. Né? Então, você veja bem que ele, o Sigismundo, queria progredir espiritualmente, mas não poderia subir um degrau porque ele estava ainda preso a um grave erro cometido no passado e não poderia ascender sem estar, como, digamos assim, com a sua folha corrida toda resolvida, toda limpa, né? E é basicamente o que está acontecendo aqui com esses dois espíritos, né? O Ascânio e o Lucas, né? Ascânio e Lucas, que pretendiam, depois de muitas décadas de trabalho em favor do próximo, pretendiam uma espécie de promoção, pretendiam ascender, né? A etapas mais evoluídas na sua caminhada evolutiva. Só que eles estavam assim, meio acabrunhados porque nenhum superior reconhecia neles este mérito. Né? E eles fizeram uma espécie de requerimento. Por quê? Nós somos trabalhadores aqui há tanto tempo, somos dedicados, somos isso, somos aquilo. Já não estaria na hora de nós ascendermos a esferas mais altas? Por que nós não podemos? Aí fizeram um requerimento. E o requerimento começou a passar, até que chegou em determinado ponto, né? Uma determinada fase do processo, em que os dois foram chamados. Né? Os dois foram chamados para um exame, né? Exame da situação, juntos, todos juntos. A posição imprópria, que lhes era característica, foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, né? Que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados do tempo. Ou seja, eles estavam em condição imprópria para, né, ascenderem a planos mais altos. Então, os espíritos, os técnicos, encarregados justamente, né, dessas promoções, vamos dizer assim, os convidaram, né, e o que fizeram? Avivaram a memória deles. Né? Eles conduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo. E, através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Ou seja, esses amigos espirituais, esses técnicos, acessaram a memória perispiritual desses dois amigos aqui e descobriram né, o que os mantinha ainda na retaguarda da evolução. Né? E aí o que foi? Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em... Olha isso, gente. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física.
No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Olha que coisa, gente. Né? Eles, século XV, nós hoje estamos no século XXI, mas esta obra foi ditada no século XX. Ou seja, nos últimos 500 anos, eles haviam acumulado muitos créditos pelas ações no bem. Né? Muitos créditos pelas ações no bem. Porque nesses últimos 500 anos eles tiveram, né, digamos assim, 5 existências e 5 existências nas quais eles foram boas pessoas e acumularam créditos, né? E quando eles estavam entre uma reencarnação e outra, na erraticidade, no plano espiritual, eles também acumularam créditos, né, em virtude das tarefas que eles desempenhavam, né, próximos à crosta. Só que, nesse recuo de tempo, atingiram o século XV, onde surgiu uma coisa que lhes impôs uma dolorosa meditação. Gente, imagina isso, né? Imagina isso. Você está trabalhando no plano espiritual, sempre fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Nos últimos 500 anos, nas suas últimas 5 encarnações, você também só fez o bem. E aí você pensa que já está habilitado, né? Que pode ascender a um degrau maior na evolução espiritual. E aí seus mentores, seus orientadores não reconhecem que vocês tenham esse mérito. Puxa vida, 500 anos de trabalho, né? Não tem mérito ainda. E aí eles fazem requerimento, pedem para se analisar, e analisar, eles são chamados. Aí é um local onde eles vão regredir, vamos dizer, fazer uma espécie de regressão de memória. Eles vão voltar no tempo e analisar as suas últimas existências. E eles, de fato, voltam no tempo, né? Os últimos 500 anos, e tudo bem, cheios de créditos. Mas aí eles atingem um século mais atrás ainda, que é o século XV, e lá eles encontram um problema. Né? Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética a que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas do ominoso delito por ambos cometido em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Olha isso, os dois. Na época da libertação de Orleans, eles faziam parte do exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gatinais, ou Gatiné, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram mais tarde torturantes remorsos além do sepulcro. Então, o que eles fizeram? Eles eram do exército de Joana d'Arc,
em 1429, quando marcharam para a libertação de Orleans, mas eles queriam ter muita influência, queriam ser importantes entre os irmãos deles de armas. E aí, para isso, eles não hesitaram em assassinar 2 companheiros, né? Não eram inimigos, eram 2 companheiros, né? De armas também, como eles, jogando esses 2 companheiros do alto de uma fortaleza. Foram jogados do alto de uma fortaleza em fossos imundos, né? E com isso receberam várias honrarias na terra, mas que mais tarde lhes renderam muita dor e sofrimento no plano espiritual, né? A Aurélia chegou aqui. Boa tarde, Aurélia. Tudo bom, querida? Que bom que você chegou, né? Muito bem. E aí, gente, eles tinham essa mancha no seu passado, né? Tinham que resolver isso. Chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos do subconsciente. Ou seja, os orientadores perguntaram se eles queriam continuar pesquisando mais. Né? E aí eles disseram que não. Eles não queriam saber de mais nada que tivessem feito de errado antes que eles tivessem saldado aquela dívida. Né? Antes de novas imersões nos depósitos do inconsciente, do subconsciente. Desse modo, em vez de continuar insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito àquilo. Gente, olha isso. Olha isso. Eles estavam falando, né? Estavam falando de 2 dos passageiros, né? Que estavam no avião. E que tinham mais de 500 anos, 5 encarnações de vida correta, de bons trabalhos, tanto na matéria quanto no plano espiritual, que desejavam ascender a um plano mais alto, mas que nunca obtiveram permissão. E aí quiseram saber o que era. E quando foram sondar no passado, descobriram que no século XV eles haviam cometido esse crime de atirar 2 pessoas do alto de uma fortaleza para que elas morressem. Na queda, obviamente. E agora eles morreram num desastre de avião. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito aqui aludido. Como? Indagou Hilário intrigado. Já que podiam escolher o gênero de provação em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou o orientador, optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. Há 2 meses regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. E o nosso caro instrutor visitou-os nos preparativos da reencarnação agora terminada? E que com respeito, sim.
Por várias vezes os avistei antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. Gente, olha isso. Ele pergunta se o Druso havia visitado esses dois irmãos enquanto eles estavam se preparando para reencarnar, né? Se preparando para iniciar essa encarnação que tinha acabado agora. E ele diz que sim, que eles estavam junto com centenas de outros irmãos que estavam também se preparando para reencarnar e resgatar coletivamente débitos semelhantes aos dele. Por várias vezes os avistei antes da partida, associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos em departamentos específicos de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. Olha isso, gente. E aí, quando nos dias de hoje, né, quando cai um avião, morrem mais de 200, 300 pessoas ao mesmo tempo. 200, 300 pessoas resgatando débitos semelhantes. E todos podiam selecionar o gênero de luta em que saldariam as suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. Nem todos, disse Druso convicto. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Assim é que muitos vi habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhe aceitar, sem discutir, amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. Gente, olha que coisa interessantíssima. Ele pergunta aqui se todos teriam, né, poderiam ter o mesmo gênero de luta para saldar suas contas. E eu digo que nem todos. Os que possuíam grandes créditos morais, como esses dois, né, tinham esse direito. E assim é que muitos como eles existiam também, mas nem todos. E aí você veja, assim é que muitos vi habilitando-se para sofrer morte violenta a favor do progresso da aeronáutica, da engenharia, da navegação marítima, dos transportes terrestres e da ciência médica
e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contrários a consoantes aos ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhes aceitar, sem discutir, amargas provas, na infância, na mocidade, na velhice, que iriam desde mutilação até a morte, várias coisas, né? Quando ele fala, né, aqui, que esses iriam, né, de uma certa forma, passar por essa prova da morte violenta, num acidente, né, de avião, por exemplo, e resgatar esse débito, ele fala, né, que com isso, dando a sua vida, eles estariam contribuindo para o progresso da aeronáutica. Gente, isso é fato inconteste. Existem milhares de aviões que pousam e decolam diariamente no mundo. Raramente um se acidenta. Mas quando esse avião se acidenta, desenvolve-se uma pesquisa, um trabalho de investigação tão intenso, tão grande, né? Que sempre se descobre, com essa investigação, uma forma de tornar a aviação ainda mais segura. Ou seja, aquelas pessoas não morreram em vão. Né? Com a sua morte, por se descobrir uma falha naquelas, em alguma coisa do todo o sistema daquela aeronave, né? Em que, uma vez sanado, iria impedir a morte de centenas de outras pessoas em outras ocasiões semelhantes. Então, você veja que coisa, né? Que coisa. Mas ele diz aqui, por outro lado, que nem todo mundo, né? Nem todo mundo vai, né, conseguir sanar, né, as suas dívidas dessa maneira. E aí ele fala, pode ser através de amargas provas, né, na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, mutilações, uma série de coisas. Né? E aí, o colega do André pergunta, mas e os pais? Inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Como não? Como não? Respondeu o orientador. As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acompliciaram com elas em delitos lamentáveis, no pretérito distante ou recente. Ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Gente, meu Deus. Meu Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo aqui. Ao perguntar, mas e os pais? Os pais dessas pessoas, desses filhos que morrem, né? Que morrem nessa situação, ou que nascem nessa situação. Né? O que eles teriam a ver com essa história? Estariam passando por isso sem uma razão? Né? E aí o Druso responde.
Como assim? Como não? Nada. Nada que Deus faz é injusto. Nada que Deus faz foge à absoluta perfeição. Então, veja aqui que ou esses pais foram cúmplices dos delitos praticados por essas pessoas em vidas anteriores, ou foram pais que em vidas anteriores não cuidaram devidamente de seus filhos, não amaram seus filhos como deveriam amar, não se devotaram à família como deveriam se devotar. E agora são colhidos pela dor de perder seus entes queridos. Muito, muito interessante. Estabelecer-se longa pausa. A lição como que nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. E Lário, contudo, insatisfeito, como sempre, perguntou irrequieto: instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas, após a vitória de que nos dá notícia, continuem anelando a subida aos planos mais altos. Precisarão, para isso, de nova consulta ao passado? Caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidos à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam precisos. Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e completou: será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Ou seja, olha que coisa interessante. Olha o que o Druso está dizendo aqui. Não significa, né, que nós sempre teremos que fazer essa expiação dolorosa, né, passar por expiações dolorosas para termos condições de ascender, né? O Hilário pergunta, mas se eles quiserem ainda continuar ascendendo, eles vão ter que olhar para trás, descobrir se tem alguma coisa lá atrás para poder resgatar? Sempre vai ser assim? Aí ele fala: ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? E aí o Druso fala que o mais correto é afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Ou seja, se nós formos caminhando gradativamente, esperando que na hora certa a coisa aconteça, pelos nossos méritos nós vamos conseguir chegar lá. Mas se, como no caso deles, eles quiserem saltar uma etapa, né? Eles já se achavam em condições, mas eles não eram promovidos. E aí foram questionar. E aí viram o porquê. Se eles tivessem continuado trabalhando, deixando o plano espiritual decidisse em que momento eles já mereciam atingir um ponto mais elevado, eles poderiam ter atingido essa elevação sem a necessidade de ter uma nova existência na matéria, né? Com esse fim doloroso, né? Poderia ter sido condicionada aos merecimentos
resultantes das conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. O ensinamento era profundo. Ou seja, para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça. E a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós. A justiça divina está ligada a nós. Uma vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeiramente felicidade em nós sem a aprovação da nossa consciência. O ensinamento era profundo. Cessamos a inscrição e, como serviço urgente requeria a presença de Druso, em outra parte, retiramos-nos em demanda do tempo da mansão, com o objetivo de orar e pensar. Que lição, hein, gente? Que lição! E nós, né? Quantas vezes achamos que já estamos bem na fita, né? Que já fizemos muitas coisas, que já evoluímos de alguma forma, não é? Mas Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe da evolução que nós alcançamos. Né? São tantos os erros cometidos em vidas pretéritas, né? Que graças a Deus a gente não lembra, né? Mas que Deus sabe. Deus sabe. É aquilo, né? Cada coisa a seu tempo. Cada coisa a seu tempo. E nós precisamos, né, nos conscientizar que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Né? Que tudo ocorre na hora certa, no momento certo. E quando chegar a hora, efetivamente, nós recebermos aquilo que nós merecemos receber, Deus não irá falhar. Não irá falhar. E aí a gente pode estender esse conceito, né? Não apenas para a nossa evolução espiritual, mas a nossa vida como um todo. Às vezes você fica muito ansioso que alguma coisa aconteça, e aquilo vai retardando, e não acontece com a celeridade que você gostaria que acontecesse. Mas essa é a história de hoje. Né? Essa conclusão do capítulo de hoje nos faz pensar também nisso. Né? Tudo ocorre na hora certa. Tudo ocorre no tempo de Deus. Tudo ocorre quando Deus considera que nós já aprendemos a lição e que nós já podemos receber aquele benefício. Né? Bom, terminamos o nosso capítulo de hoje, esperando que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei muito, né? Aprendi bastante. Né? E ficamos por aqui. Até a próxima semana, com um novo capítulo do nosso livro Ação e Reação. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.